Foi quando os dois começaram a se aproximar, só que essa aproximação foi muito sutil. Foi coisa tipo, eles iam junto pra academia, porque ela falava que ela precisava gravar conteúdo e precisava de ajuda. E como eu tava grávida, eu ficava olhando os meninos pra eles irem pra academia, ou no mercado, ou nesses mercadinhos de bairro pra buscar alguma coisa. Foi muito sutil e eles começaram a fazer tudo junto sem que eu percebesse, sabe? E quando eu comecei a perceber, eu não via maldade, porque a gente nunca espera isso de uma irmã, né, e do marido. E aí... Essa é a Raquel. A Raquel, ela tem uma irmã, muito boa irmã. E ela tinha um marido, não sei se ela tem mais, acho que ela não tem mais. E uma mãe. Marido, mãe e irmã. Se liga. A irmã dela tem dois filhos, então ela tinha 2 sobrinhos que ela era muito apegada a esses sobrinhos. E ela tem uma filha desse marido. Uma filha, né? E aí o que aconteceu? Exatamente isso que vocês estão imaginando. A irmã teve envolvimento com o marido dela. E a mãe tava acobertando. Oh, meu Deus! Ela contando é uma delícia. Por quê? Porque ela é uma metralhadora de contar história. Tem um áudio, aliás, tem vários áudios que ela publicou na internet, mas eles estão muito difíceis, muito difusos, muito complicados, né? Não dá pra gente ouvir todos, a gente vai ouvir só um. E tem uma coisa curiosa nessa história, que é toda discussão ela gravar. E além de gravar, ela veio pra internet mostrar. E além de mostrar, ela mostrou a cara do Jurandir, a irmã, a mãe, todo mundo, porque ela não brincou em serviço. Solta essa vinheta. Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Olinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, dançarina, o Boquinha de Sacola, o Boquinha de Jacaré, essa bonequinha, a boneca Suzy, a boneca Lupatinadora, a boneca agarradinha, que tá sempre com vocês aqui, trazendo uma fofoca boa e gostosa de pessoas anônimas pra gente se divertir, às vezes passar uma raiva. Então segue o canal, porque se você não segue, você não vai saber das coisas que estão acontecendo na vida dos outros, na vida de pessoas que você jamais saberia, porque são pessoas completamente anônimas, porque nos outros canais você vai saber de tudo das celebridades. Aqui você vai saber do que tá acontecendo de repente com uma vizinha sua e você nem tá sabendo, só aqui nesse canal que você vai saber. Então põe seu dedo aí, porque senão ele vai apodrecer, vai cair, porque dedo de quem não segue o canal só assiste é dedo podre. E aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso Pix e o nosso Clube de Membros, pra você assinar ou mandar um dinheirinho qualquer pra gente continuar fazendo vídeos todos os santos dias e vamos de baixaria de família. Vamos fazer um preâmbulo pra gente entender mais ou menos um pouquinho da vida da gata, tá? Eu dei uma resumida porque ela botou 3 vídeos de 11, 12 minutos cada e como a gente não é palhaça, a gente só quer o miolo, eu dou uma enxugada pra vocês porque eu trabalho bastante, eu faço aqui a coisa direita aqui pra gente, entendeu? A gente já traz tudo, ó, mastigado. Então, pessoal, pra quem não me conhece, o meu nome é Raquel, tá? Eu fui criada pela minha mãe, junto com a minha irmã, desde pequena, tá? Aí com 15 anos, a minha mãe... Elas têm pais diferentes, tá? Cada uma tem um pai e a outra lá, a irmã dela, tem um irmão por parte de pai, que não é irmão da Raquel. Por isso que ela tá explicando isso. Conheceu o meu padrasto e aí, tipo assim, pra mim ele não era uma pessoa tão legal. Na época a gente começou a ter muitos atritos e aí eu falei pra minha mãe pra ela escolher entre o meu padrasto ou eu. E ela, tipo assim, como sempre, ela escolheu homem, né? Porque ela sempre foi assim. Eu não sou uma pessoa fácil de confiar nas pessoas, então eu não confiava nele, eu não gostava dele. E aí, depois disso, eu resolvi vir morar pra cá, em Araçatuba. Foi quando eu comecei a morar com meu pai, né? Aí eu vim pra cá e quando eu tinha 16 pra 17 anos, quase foi quando eu conheci o João Pedro. Porque, assim, pra quem não sabe, a gente mora na mesma rua. Ele mora de um lado e a casa do meu pai é do outro lado. Foi quando a gente começou a namorar em 2018. Quando foi em 2019, foi quando eu fiquei de maior e aí eu mudei pra casa dele. Caralho, 2018, você reclamou da sua mãe. Não sei se eu deixei esse trecho aqui, mas a mãe dela conheceu o macho. Com 4 meses, o macho foi morar na casa dela, tá? Da mãe. E ela saiu de casa por causa do macho escroto da mãe. Ponto. Daí você conheceu o macho que morava do outro lado da rua da sua casa. Tava só esperando ser maior de idade, esperou meses, de um ano pro outro, meses, e foi morar na casa do macho. Então, amor, você não reclama da sua mãe, tá? Não que eu seja conivente com o que todo mundo fez com você, porque o que fizeram com você foi barra, a gente vai ver aqui. Vocês vão ver a história, é muito louca. Mas assim, amiga, né? Não dá muito pra reclamar da sua mãe, não, né? A gente começou a morar junto. E assim, o João Pedro sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Ele era uma pessoa, era um marido assim, gente, se eu quebrasse uma unha, ele ia lá no pronto-socorro comigo que da unha quebrada. Ele me mandava aqui, eu peguei a foto pra vocês, ó. Ele me mandava cesta, todos os aniversários aqui, foi quando eu trabalhei no Magazine, ó. Esse aqui é no Ano Novo.
E no outro serviço também que eu trabalhava, ele sempre me mandava cesta. Aqui também, então ele sempre foi assim. Vocês viram a cara do Jurandir? A gente passou bem rapidinho pra não dar palco pra ele, mas porra, feio igual um capiroto, né? Você olhou a cara daquilo? Uma pessoa muito presente, né? Aí, gente, quando foi em 2020, a minha irmã era casada, né, com o pai dos meus sobrinhos, eles se separaram, e aí eu falei pra ela vir pra cá, né? Aí ela acabou vindo pra cá em 2020, foi quando o Covid entrou, né? Aí ela veio, aí eu cuidava do meu sobrinho. Foi quando o Covid entrou. O Covid destruiu muitas famílias. Inclusive, vários casais se separaram, casal de viado, tudo se separou, gente. O Covid foi um destruidor de família. Você chamou a sua irmã pra ir morar na sua casa, veio o Covid, tava todo mundo muito junto ali, sem poder sair. O que aconteceu, né? Foi culpa do Covid. Sobrinho, porque ela só tinha um, né? E ela trabalhava. E aí eu cuidava do meu sobrinho, né? E aí o que aconteceu? A gente teve um atrito, a gente teve uma discussão, porque ela começou a ficar, eu não sei se ela tava estressada com o serviço, ela começou a ficar estressada. E aí teve um dia que ela xingou o meu sobrinho de retardado autista. E ela trabalhava dentro de uma UTI pediátrica, cuidando de crianças que estavam lutando entre a vida e a morte todos os dias. Aí a gente teve uma discussão, a gente acabou puxando o cabelo uma da outra. E aí foi isso. Aí depois disso ela saiu de casa, ela acabou voltando com meu ex-cunhado. Eles ainda ficaram um tempo, aí depois se separaram definitivo. Aí ela foi embora, a gente nunca mais conversou, porque ela é uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa assim, gente. Se eu brigar hoje com você, amanhã a gente tá conversando, porque eu não guardo rancor. Ela guarda, tá? Aí, gente, o que aconteceu? Eles voltaram, aí quando foi em 2023, ela separou de vez. Aí foi quando a gente se reaproximou, que ela me mandou mensagem, e aí ela foi morar com a minha mãe, só que ela começou a ter atritos com a minha mãe. Por quê? Porque ela disse pra mim, a gente não sabe se é verdade, que o meu padrasto assediava ela, e aí ela contou pra minha mãe não acreditou nela. Gente, infelizmente, eu não posso saber se é verdade ou não, né? Porque... Ninguém pode saber se é verdade, mas eu acredito nela, tá? Porque eu nunca vou acreditar em macho, em homem hétero, né? Se uma mulher tá dizendo que ela era assediada por um filho da puta, que você mesma já tinha muitos atritos com ele, né? Que aparentemente ele não era muito legal. Então, assim, por que duvidar? Não que sua irmã seja santa, porque ela não é das melhores. A gente vai ver aqui que sua irmã... Olha, quem tem uma irmã como a sua não precisa de inimigos, não precisa de Donald Trump reguerreando a Groenlândia. Não precisa... Ó, perde pra ela, tá? Mas, né? Enfim. Porque ela conta tanta história como vocês viram, que a gente nem sabe mais o que é real do que não é real. Aí, gente, na época, né, eu acabei acreditando nela, né? Porque qualquer pessoa acreditaria. Acabei tomando as dores dela, fiquei contra o meu padrasto, contra a minha mãe, né? Achei ruim. Ela saiu da casa da minha mãe e foi morar com uma irmã dela, que ela tem outra irmã por parte de pai. Não sei o motivo, a irmã dela deixou de morar com ela e ela começou a morar sozinha lá no apartamento, não tiveram mais contato, não moravam mais junto. Aí, gente, o que aconteceu? Ela começou a falar pra mim, né, que ela em São Paulo era muito difícil, era muito caro o custo de vida, às vezes ela tinha que sair pra fazer alguma coisa que ela tava começando na internet, e aí ela não tinha com quem deixar os meninos. Eu peguei e falei pra ela, né, não, vem pra cá, eu vou te ajudar com os meninos, porque eu queria ela perto de mim, os meus sobrinhos perto de mim. Eu sentia muita falta delas, dos meus sobrinhos, porque assim, eu tinha a família do meu marido, mas sangue é sangue, né, quem tem pessoas de sangue sabe como que é. Foi quando em dezembro ela mudou pra cá, a gente ajeitou tudo, aí ela ficou um mês na minha casa, até mobiliar a casa dela toda, entendeu? E aí foi quando a gente ficou mais próximo, ela veio, a gente saía junto. Bom, ela conta aqui, né, que a irmã dela foi morar um mês com ela e ela ficou mais próxima, porque sangue é sangue. Amiga, esse negócio de sangue é sangue pra mim não rola, tá? Se bem que rola um pouquinho, né, porque a minha irmã, falando em história de irmã, né, eu tenho a melhor irmã do mundo, que é o maior amor da minha vida. A minha irmã eu botaria dentro da minha casa, mas aqui, né, não tem risco, não tem essas coisas. Minha irmã é a pessoa que tem o melhor caráter do planeta Terra, enfim. Então, assim... Negócio de sangue é sangue, não é bem assim não, tá? Algumas pessoas vão discordar. Agora, ela vai começar a contar de fato o que aconteceu, como tudo começou a putaria. Ela já se apresentou, já apresentou a irmã, que já terminou com o macho, que é o pai dos 2 filhos, o Jurandir morando na casa, ela vai ficar grávida, e aí tá todo mundo aquela cagada de Covid, tudo na mesma casa, até que a casa da irmã foi mobiliada e ela foi. Agora, se preparem que o negócio vai ficar feio. E a casa caiu pra você. Foi quando os dois começaram a se aproximar, só que essa aproximação foi muito sutil. Foi coisa tipo, eles iam junto pra academia, porque ela falava que ela precisava gravar conteúdo e precisava de ajuda. Aí como... Eles iam juntos pra academia, porque ela tinha que gravar conteúdo. Ela tava começando a fazer uma coisa de internet, a irmã dela. E aí, seu marido ia todo dia com a sua irmã pra academia, acende uma red flag aí, acende uma luzinha, um negócio assim,
Será? Tava grávida, eu ficava olhando os meninos pra eles irem pra academia e ou no mercado ou nesses mercadinhos de bairro pra buscar alguma coisa. Eles iam sempre juntos no mercado e você ficava olhando as crianças quando sua irmã saía com o seu macho, né? O seu macho saía com a sua irmã. Eu não sei nem quem é mais escroto. O homem é sempre mais escroto, não é isso, gente? Muito sutil e eles começaram a fazer tudo junto sem que eu percebesse, sabe? E quando eu comecei a perceber, eu não via maldade, porque a gente nunca espera isso de uma irmã, né? E do marido. E aí, gente, foi quando aconteceu que a minha irmã tinha que ir pra São Paulo, que ela tinha que fazer um preenchimento. E aí ele acabou indo com ela, porque ele foi lá naquelas lojas de atacado comprar várias fraldas, porque a gente não fez chá de bebê, né? Então ele comprou bastante fralda lá pra bebê não faltar nada pra ela. Eu acho que aí eles já estavam se envolvendo e eu não sabia de nada, né? E aí, gente, vocês vão achar que eu sou muito burra hoje. Já tava assim, tá, amiga? Acho que já tava rolando. O negócio dele ir pra academia filmar a gostosa lá malhando, já tava rolando, tá? Na minha opinião. Quero nem saber se eu tô julgando ou não, pra mim já tava. Eu vi que eu fui mesmo, né? Muito burra, mas a gente não espera isso de uma irmã, né? Aí, quando eles voltaram de São Paulo... Amiga, você não espera da sua irmã, mas vocês têm que esperar isso de macho sempre. Mulheres do meu Brasil. Você pode não esperar isso de ninguém, irmã, sei lá. Mas de macho hétero, você tem que esperar isso sempre. Que essa raça é desgraçada. Você tem que esperar. Ah, porque eu não espero isso de irmã e marido. De irmã, tudo bem. Mas de marido, você tem que esperar sim. Ué. A Paula, ela deu a ideia da gente fazer um ensaio, porque eu tava sem dinheiro, não tinha feito chá, nada. Um ensaio de fotos deu grávida. Eu vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Aí foi quando a gente fez esse ensaio aqui de fotos. Eu tenho até com ela, com a minha mãe. Eu adoro que ela mostra todo mundo. Foda-se ela, a mãe. Foda-se. Com a minha mãe e com ele. Ó, o Jurandir ainda é calvo, essa desgraça. Tinha que ser um calvo, é sempre uma porra de um calvo. A autoestima do hétero calvo é impressionante. É impressionante, nunca falha, cara. A gente fez esse ensaio, foi na casa dela. A minha amiga também foi pra ajudar. A gente fez o fundo, foi quando a gente fez esse ensaio. E aí, logo depois, a minha filha nasceu. E aí, pessoal, depois que a minha filha nasceu... Os gays calvos vão... Ah, porque é calvofóbico. Ah, porque você não tem que usar uma característica... Não sei. Vamos se fuder, gente. A gente sabe que a gente usa calvo por causa do calvo do Campari, que é pra achincalhar e tirar onda com um macho que é escroto. Se você não é uma pessoa escrota, se você é um cara legal, não tem por que você ficar nervosinho. A carapuça não tem que servir, tá? Você vai e tira onda e acabou. Você é calvo, mas você é um cara bacana, então não para com a tua frescura, tá? Eu fico logo irritado, porque é cheio de comentário aqui. A gente usa o calvo porque calvo ficou uma coisa que é pra caracterizar red pill, né? Que é do calvo do Campari. Se você não é red pill, se você não é escroto e é calvo, tá tudo bem, você é ótimo. Eu, por exemplo, tenho muita atração por homens carecas. Adoro calvo, adoro viado calvo, adoro viado careca. Dá muito tesão, tá? Então para de ficar melindroso, vem aqui comentar. Para com isso. Todo mundo que comentar isso eu vou dizer, serviu a carapuça, né? Vou copiar e colar. Não sei se vocês sabem, mas quando a mulher ganhou bebê é um momento muito difícil, né? E aí, depois que eu ganhei ela, eu continuei vomitando. E a gente achou que era só por conta da gravidez. Na verdade, a gente descobriu que eu tava com pedra na vesícula. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Foi aí... Eu sei, amiga, eu também recentemente retirei minha vesícula, fiz uma colocistectomia, minha dor, eu desmaiei 3 vezes durante a dor. Que quando em agosto eu fui internada, eu fiquei 5 dias internados, né? Eles tiveram que tirar minha vesícula, eu fiquei internada, eu tive que ficar longe da minha bebê. Ela tinha 2 meses, tá? E aí foi quando, com uma semana de operar, ele falou que os amigos dele tinham chamado ele pra um churrasco. Aí eu falei que eu não queria que ele fosse, porque eu tava com muita dor, eu não queria ficar sozinha, eu não queria me sentir sozinha. Ele, não, eu vou levar a sua irmã, porque aí você vai ver que não é nada demais, eu vou voltar cedo, quando for 1h30, 2 horas no máximo, eu volto. Aí, tipo, eu acabei deixando, né, porque ele falava que ele trabalhava muito, que ele queria sair um pouco também. E, tipo, eu super entendo. Ele queria sair um pouco e queria levar a sua irmã pra um churrasco? Eita caralho. Gente, porque também quando ganha um bebê a gente fica, né, se sentindo assim sufocado. E aí eu acabei acreditando nele e aí eu deixei. Foi quando a gente teve a nossa primeira briga, que tem o áudio dela. Aí, pessoal, foi quando eles foram pra esse churrasco, né? E aí eu comecei a ficar desconfiada. Por quê? Porque ele falou que ia chegar no máximo 1h, ele chegava às 5 da manhã. Na época eu fiquei com tanta raiva que eu tranquei a porta do quarto. Aí ele não conseguiu entrar, ele dormiu lá pra fora. E aí ele ficou puto. No outro dia a gente discutiu. A amiga já tinha, foi pro churrasco com a sua irmã e os dois chegaram juntos às 5 da manhã.
E aí a minha irmã também foi com ele, chegou, tipo, super bêbada. No outro dia eu esperei ela acordar pra mim questionar ela, porque eu não gostei do posicionamento dela. Como tinha sido uma coisa combinada com meu marido, acho que se ela tem um pouco de consideração por mim, nossa, deu uma hora, vamos embora. Então, ela teria vindo embora e largado ele lá, porque ia ser um problema meu e dele. Não, ela chegou junto com ele, tá? Eles ainda chegaram de mansinho, porque eu tava acordada. E aí eu vi eles abrindo o portão bem devagarzinho. Foi quando a gente teve a nossa discussão, porque eu fui pra questionar ela. E aí ela, tipo assim, ela surtou, gente. Eu tinha no meu coração assim, gente, ela vai pegar as coisas e vai embora, não vai olhar nem na minha cara. Eu tranquei o portão. E aí ela saiu já andando. Aí eu falei assim, não, vem aqui, vamos conversar. Eu não gostei da sua atitude. Aí ela já começou a se exaltar. Ela falou, ai, chama o João Pedro também pra participar. Eu falei assim, ai, por que chamar o João Pedro? Você é minha irmã, não pode conversar só eu e você? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Ela tem áudios de tudo isso. Não sei o que deu na cabeça dela, que desde o começo dessas brigas, ela começou a gravar essas coisas no celular dela. A gente não vai passar esse áudio, só tem um áudio que a gente vai passar aqui. Mas toda a porradaria ela postou no TikTok. No Instagram, no TikTok, ela foi botar. Inclusive botou os áudios, os negócios, tudo. Ela gravava tudo. É real. Eu falei assim, agora tu tem que chamar ele? O que é isso? Aí foi quando a gente começou a discutir, que ela veio pra cima de mim, vou mostrar o áudio aqui pra vocês. Operada, minha sogra segurou, ela ainda fala assim, você que segura o seu marido, porque eu sou solteira. Ela veio pra cima de mim, aí a minha sogra ainda fala, Natália, ela tá operada. E aí ela falou assim, foda-se, eu também estou, porque ela tinha feito uma raspagem. E eu, cheia de ponto na barriga, ela veio pra cima de mim, porque eu falei assim, fala baixo, você tá assustando a minha filha. Ó. Eu falei, você vai sair? Se você fosse minha irmã, não, eu vou pegar o Uber e vou embora, ficar com a minha irmã. Por que você pode assim, porque eu tenho ponto com você. Você não é nada. Eu não sou nada. Eu não tô reclamando, eu nem Baixaria, né, gente? Ai, eu adoro, eu adoro. A gente não tá entendendo nada, mas a gente sabe que tem uma gritaria. Então a gente já corre lá portão pra ver. Barraco! Aí quebra, quebra! Eu sou solteira, a irmã dela grita. Sua irmã é escrota pra caralho, amiga. Que mulher escrota, meu Deus, igualzinho o macho que você tava casada. Eu sou solteira, segura teu macho, ela falou. Segura teu marido. Nossa, mas aí, gente, vamos combinar que vocês vão me chamar de novo, pela milésima vez, de misógino. Mas no caso dessa mulher, tô falando que o mais escroto de todos é o marido, tá? Mas vocês estão ouvindo a irmã dela falar. Eu sou solteira, segura teu marido. Vamos... Até gaguejei. Até porque eu já sei que os xingamentos vão chegar aqui. Eu já tô resignado, tá? Já tô resignado. Gente, aí começa uma discussão, depois eu vou postar o áudio completo pra vocês, tá? Mas aí, tipo assim... Ainda começa... Ainda vai começar a discussão, ainda não começou. Resumindo, foi isso, ela gritou, ela veio pra cima de mim, eu falei pra ela não gritar, que a minha sogra tava do lado, ela começou a gritar perto da minha filha, entendeu? E aí ela veio pra me dar um murro, meu tio entrou na frente e colocou o braço assim, ela veio pra dar um murro bem aqui no rumo mesmo dos meus pontos, né? Foi a hora que ela grita e que vocês podem ver, eu vou postar o áudio completinho pra vocês escutarem. Aí, gente, isso foi dia 11 de agosto, tá? Quando foi, a gente parou de se falar, claro, óbvio, né? Quando foi no dia 20 de agosto, ela falou que tava com muita saudade da bebê. Eu acabei deixando ela ver porque eu não queria misturar as coisas, né? Tipo assim, com os meus sobrinhos, com ela, né? Aí... A amiga, ela só queria ver teu marido. É só isso que ela queria, tá? Ai, tô com saudade da bebê. Ela não gostava nem dos filhos dela, que ela chamava de autista desgraçado. Como é o apelido? Sei lá, que ela botava até apelido nos filhos dela. Imagina da tua bebê. Amiga, pelo amor de Deus. Ainda esqueci de falar pra vocês, foi no dia 11, no dia 12, eu acho que ela fez pra chamar atenção, mas ela pegou e aí ela começou a ligar pra minha sogra falando que tinha passado mal e voltado pro hospital. Eu ainda mandei mensagem pra ela, falei assim, Natália, se você precisar, pode deixar os meninos aqui em casa, vai lá, se você precisar voltar a ser internada, né, não tem problema, eu olho os meninos, pode ficar tranquila, não vou misturar as coisas. Aí depois disso, beleza, ela veio, viu a minha filha, e aí ela deu uma proposta pra minha mãe vir morar aqui, pra ela ajudar a gente com os meninos, ajudar com a bebê, né, que era muito bebê ainda.
E aí a minha mãe veio pra cá em setembro. A minha mãe chegou aqui em Sua mãe não tava mais com o macho dela lá? Não entendi. Sua mãe já tava solteira? Aracatuba, né? E ela tava morando lá com a minha irmã. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a sentir o João Pedro muito frio. Gente, eu nunca senti ele desse jeito. Ele sempre foi uma pessoa muito amorosa. E ele tava estranho. Foi quando, no mesmo dia, de madrugada, eu acordei, porque a bebê mamava no peito, então eu acordava muito. E aí eu peguei o celular dele pra olhar. Ai, pegou o celular, fudeu. Pegou o celular, já era, viu mesmo? Eu antes, até um tempo atrás, eu era muito, muito duro em relação a essa coisa de olhar celular, tá? Eu tinha uma opinião muito... e era imutável. Não se olha celular de jeito algum e pronto, acabou-se. Eu mudei um pouco. Quem assistiu os meus vídeos mais antigos, né, da época do Biquarentona, vai lembrar que eu sempre dizia que era uma coisa completamente errada, que você tava invadindo o espaço do outro, você pode chamar pra conversar se você tem uma dúvida e não sei o quê. Mas, assim, sabe, chega um momento que eu mudei mesmo de opinião, a gente muda mesmo, né? Eu acho que se você tá com um negócio muito, uma angústia muito grande, tá meio que certo que 2 e 2 são 4, você vai olhar o celular, você vai olhar o computador, né? Você vai olhar o extrato do cartão. Porque, assim, geralmente, quando há uma dúvida muito grande, quando você não é uma pessoa psicopata, porque também eu sou contra ciúme. Ciúme eu sou contra sempre, sou desde aquela época e sou até hoje. Eu não, sou uma pessoa que não tenho ciúme. Eu não tenho ciúme mesmo, nada, absolutamente nenhum. Então eu nunca vou olhar celular e nunca vou olhar computador, nunca vou olhar nada. Mas eu também entendo que a outra pessoa pode ter um pouco de ciúme. Portanto, olhar meu celular ou meu computador não é um problema pra mim. E eu acho que não deve ser problema pra ninguém. Porque se você tá casado, dentro de casa, tá numa relação, que uma pessoa não pode olhar o seu computador, não pode usar seu computador, olhar uma coisa ali, qualquer, só olhar, amor, vou olhar uma coisa aqui. Você não, vai ver no teu computador. Você fica com medo de quê? Entendeu? Então, eu acho que se você tá dentro de uma relação, que você mora junto e tudo mais, sabe, assim, acesso é uma coisa que o outro precisa ter. Isso foi uma coisa que eu mudei. Quanto olhar pra procurar, eu acho que você primeiro tem que ver antes se você não é uma pessoa psicótica. Se você toda semana tá olhando o celular, se você toda hora quer ver as coisas, se você desconfia de tudo e de todos, aí beleza, você tem um problema e você, né, você tem que parar com isso. Agora, se você não é essa pessoa e tem uma coisa batendo muito forte, tem coisas que não estão batendo, não estão cruzando, tem algo muito errado, e aí você acha que vai encontrar alguma coisa ali, de boa. Eu sei que é muito errado isso, né? E eu mudei de opinião. Ai, gente, vai lá e olha, se teu coração diz, encontrou, aí comenta aí. Rolim, eu senti, deu merda, eu fui olhar o celular certeiro, eu peguei DM, de gracinha e não sei o que. Comenta se você já passou por isso também, sentiu no seu coração que você precisava olhar e você foi lá e fez. E pegou. E aí, e parece que mulher tem um negócio, né? Quando ela encuca com alguma coisa tem. E aí eu peguei o celular dele pra olhar, foi quando eu descobri tudo. Eu descobri tudo nesse momento. E aí, tipo assim, gente, o meu mundo caiu. Parecia que, tipo assim, alguém tinha morrido. Foi muito doido, eu peguei, comecei a tremer. Aí eu acordei a minha sogra e eu falei assim, mano, o que é isso, tia? E ela, calma, vamos ver o que tá acontecendo, que ela não tá entendendo nada. Isso era 4 horas da manhã, todo mundo dormindo, né? Aí eu peguei, gente, eu fiquei muito nervosa. Gente, aí eu acordei ele e aí eu comecei a falar, falei, o que tá acontecendo, A todo momento ele negando. Não é nada disso, não sei o que. Negando. Aí eu fiquei pressionando ele até que ele chegou, é isso mesmo que você leu. Tipo, só jogou a bomba e não falou mais nada. Eu falei assim, mas o que é isso? Isso o quê? Vocês ficaram? Vocês dormiram juntos? Existem vários tipos de traições, né? Aí ele, tipo, não quis falar mais nada, ficou quieto, saiu andando. Aí eu comecei a discutir, eu comecei a surtar, eu xinguei ele, entendeu? Aí eu falei assim que eu queria que minha mãe fosse buscar a Natália, porque eu queria saber da boca dela. E tipo assim, aí foi aquele áudio que eu postei pra vocês. Eu esperei ela chegar pra saber o que tava acontecendo e foi tudo aquilo, que ela debochou da minha cara, ela ficou fazendo risadinha, e foi todo aquele áudio. Depois eu vou postar o outro áudio pra vocês, que ela falou, você nunca foi em empecilho, ela debochou da minha cara, e eu fui pra cima dela pra bater nela, viu 4 pessoas me segurar. Aí sabe o que ela fez? Ela pegou, enquanto tava todo mundo me segurando, o João Pedro entrou na frente dela também pra defender ela veio pra cima de mim pra me bater. Ela simplesmente veio pra cima de mim pra me bater dando risada. É isso mesmo, você é uma louca, você é uma descontrolada, não dá pra conversar com você. Jogando a culpa pra cima de mim é uma coisa que eles tinham feito. Tipo, mano, que isso? Pessoal, se vocês vissem, vocês iam ficar, tipo, horrorizados com a cena. E ele entrando na frente pra defender, eu fui pra dar um murro nela, pegou na cara dele e esmorreu a cara dele, gente. É simplesmente isso. Olha, eu fui pra cima dela pra dar um murro nela, ele se meteu na frente e pegou na cara dele. Simplesmente isso, entendeu? Foi o que aconteceu. Simplesmente. Uma coisa simples. Se vocês vissem, vocês iam ficar... Eu tô aterrorizado só de não ver. Imagina vendo. Vendo, então, amor. Realmente já tô aterrorizado. Eu tô passada, chocada. Simplesmente, aí depois ele falou assim pra minha tia, nossa, ela me bateu, e não sei o que. Gente, com razão, qualquer pessoa teria feito muito pior, tá? Ele só levou uns tapas na cara e foi muito pouco ainda, porque era pra pegar nela. E ele entrou na frente dela.
Eu acho que tinha que pegar nele mesmo, tá? É ele que tem que apanhar, esse filho da puta. Gente, aí depois disso vocês ainda vão me julgar, mas eu tava disposta, assim, a perdoar ele, perdoar ela, né, por tudo que tinha acontecido, porque assim, eu nunca tive o sonho, tipo, de ter uma família, tipo, construir uma família, ficar grávida. Quem me conhece sabe, eu falava assim, gente, eu não quero ter filho, eu quero ter filho só depois dos 30. E aí, tipo assim, quando eu engravidei, tudo mudou, porque quando o filho chega, a gente realmente muda. Eu comecei, tipo, a pensar, nossa, tudo que a minha mãe no bairro teve, uma família mãe e pai juntos, né, eu vou conseguir dar pra minha filha o que eu não tive, né? Tipo assim, o meu pai tava presente, mas todo filho quer a mãe e o pai junto, né? Então, assim, eu tava disposta, sabe, a perdoar isso. E aí eu fiquei, tipo, muito feliz, eu nunca tive, gente. Aí, sabe, quando a minha filha nasceu, eu vi ela pela primeira vez, eu falei assim, mano, eu vou fazer tudo por ela. Tudo, assim, ela vai ter uma família, ela não vai sofrer o que eu sofri, sabe? Então, eu tava realmente disposta, tipo, a esquecer tudo, porque eles eram a minha família também. A gente não vai te julgar não, tá, amiga? Fica tranquila. A gente sabe que isso acontece, tá? A gente sabe que as pessoas alimentam essas esperanças de manutenção dessas estruturas, né? Pai, filho, filha, que muitas mulheres não saem de casamentos abusivos, de que elas são traídas, elas são enganadas, porque elas acreditam que seus filhos precisam daquela estrutura de pai, mãe e filho pra estarem junto. Eu não me separo por causa do meu filho, não me separo por causa da minha filha. Isso é mais comum do que mas tem em toda esquina. A gente não vai te julgar não, tá? A gente perdoa, porque não faz sentido, tá? A gente ficar fazendo esse tipo de julgamento quando cada pessoa tem dentro de si um sentimento, um valor sobre o que é família. O que a gente pretende é que as pessoas que estão assistindo, elas comecem a refazer esses valores, elas comecem a repensar que esses valores talvez não sejam valores estáticos, que eles podem mudar, se transformar, que eles podem ter outro espectro dentro do que é família. Que você pode criar uma menina muito feliz só com uma mãe, com o pai vindo de vez em quando, com o pai vendo, com o pai presente, porque ele é um grande de um filho da puta enquanto homem pra uma mulher, mas ele não precisa ser um pai escroto, de repente ele é um pai bom. A gente nunca sabe, né, também. Então assim, claro que o mais escroto, o mais lixoso dessa história toda é ele. Por mais que sua irmã seja uma escrota, que ela é, tá? E ela tenha dado muito em cima dele, não tem essa coisa de, porque ele é homem e pronto. Não tem. Ele não é cachorro, tá? Pra entrar no cio. Ele poderia de toda forma negar o contato com essa mulher e até chegar e falar pra você, olha, sua irmã tá batendo forte em cima e isso tá me incomodando. E se foi ele que deu em cima dela também, tá? Eu sempre acho que o homem é o mais escroto de toda a história. E aí, amiga, fica tranquila porque você perdoa, a gente perdoa mesmo, tá? E a gente também vai ver que ela perdoou e se deu mal depois. Então... Aí, gente, a gente ficou separado, acho que a gente ficou uns 20 dias, né, separado, não sei, ao certo. E aí depois ele me pediu perdão, disse que tava arrependido, que me amava, e eu acabei perdoando ele, a gente voltou. Aí, e quando foi em outubro, ele teve que tirar a amígdala, né, ele fez cirurgia da garganta e tirou a amígdala. Aí eu cuidei dele e tudo, porque é uma cirurgia bem delicada, e aí a gente tava, tipo, tentando se reconciliar, e minha mãe tava em casa. E aí eu descobri que, tipo assim, tudo que acontecia em casa, às vezes quando a gente tinha alguma discussão, ela levava tudo para a minha irmã. Ela falava o que aconteceu, eles estão bem hoje, hoje eles não estão bem, hoje eles dormiram junto, hoje eles não dormiram junto. Sua mãe é uma grande de uma filha da puta, né? Porque ela tava do lado da sua irmã. A gente viu nos áudios, nas brigas, tudo. Eu tenho um áudio aqui, a gente vai passar um áudio aqui, tá? Sua mãe é uma grande de uma safada. Levava tudo pra outra. Aí quando foi em novembro, a gente teve uma briga feia, eu peguei minhas coisas e eu fui pra casa da minha tia, e aí quando eu voltei... Qual briga de vocês não é feia? Qual? Me conta. Tem alguma briga bonita de vocês? Ele sentou pra conversar comigo. Ele, eu acho melhor você se acalmar, você tá muito estressado com tudo que aconteceu, eu te entendo, eu não te culpo. Ele falou com essas palavras pra mim. Eu não te culpo, tá? Eu entendo que é muita coisa pra sua cabeça, eu quero que você me perdoe. E ficou me pedindo perdão. E falando que a gente tava morando na mesma casa, né? Só que aí ele dormia com a mãe dele, depois que eu voltei da viagem, e eu dormia no quarto com a bebê. A todo momento ele não falava que queria largar, ele só falava que, tipo assim, eu tinha que esfriar minha cabeça, porque eu tava muito estressado e chorava. Porque o meu filha da puta, ele não quer largar a mulher e ele não quer largar a amante. Eles são os desgraçados, eles querem ficar com as duas sempre. Por qualquer coisa, ele falou assim que queria a nossa família, a todo momento ele me pedia perdão e queria a nossa família de volta. E a todo momento ele falava que não tava aqui com ela, que o que aconteceu foi coisa de momento que os dois estavam bêbados, tava doidão lá onde eles foram. E a todo momento ele falava isso, que não queria ver ela nem pintada de ouro, que ela era um cão, falava um monte de coisa. E aí depois, na outra semana, chegou essas fotos aqui pra mim, Ai, amiga. Ai. Não falei pra vocês que o negócio ia pegar? É o Jurandir com a irmã dela. De mão dada no... Ai, puta que pariu. Os dois de mão dada no centro, juntos.
no centro. Pra mim foi um choque muito grande. Pra gente também. Amiga, pra gente também tá sendo um choque, tá? Eu peguei as minhas coisas, eu fugi pra Santos, lá pra casa da minha tia, fiquei uma semana lá. E aí depois eu acabei voltando. E aí depois disso, quando foi no final de semana, eu descobri que eles estavam num resort junto em dezembro, que ele saiu do serviço dele, pegou toda a rescisão dele e foram passear no resort. Foram passear no resort juntos, tá? Ele gastou toda a rescisão dele com os filhos dela, com ela e com ele. E a filha dele aqui, ele só me mandou R$500. E eu nem sabia disso, eu descobri depois que eu puxei todos os extratos do banco dele, eu peguei tudo, gente. E nesse meio tempo todo que a gente tava tentando voltar, ela postava indireta todo dia pra mim, tá? Todo dia, essas indiretas que eu tô postando é tudo que eu passei, tipo, enquanto eu tava tentando salvar a minha família. E ela postou muita coisa. É que a gente não vai colocar aqui porque a gente tem um tempo. Mas ela postou muita coisa, gente. não teve nenhum respeito por mim. E aí depois ele também, aí depois de novembro ele virou a cabeça, gente. Ele virou a cabeça. A gente só discutia e não tinha mais como conversar com ele. Eu entrei assim no momento que era muito difícil, entendeu? Ele sempre falava que tava trabalhando, não sei o que lá. Depois eu descobri que era tudo mentira, que toda vez que ele tava em um bico, alguma coisa, ele tava com ela. Gente, aí a gota d'água pra mim foi no ano novo, tá? Que eles passaram o ano novo juntos. Passaram o ano novo juntos, porque viram ele lá na Avenida do Concórdia junto, ele tirando foto dela, ela fazendo pose com a bundinha pra cima, passando um ano novo com ela. E aí eu liguei pra ele ver a filha dele por chamada de vídeo, ele nem me atendeu, só mandou um feliz ano novo seco. E aí, gente, aí tipo assim, ela começou a me afrontar de novo, depois do ano novo, eu tava assim, muito mal. Foi quando eu decidi vir aqui falar pra vocês, porque eu não aguentava mais essa situação. Eu não aguentava mais essa opressão, tá? Claro, eu sou... que eu sempre falo, né, gente? Eu tô com um problema aqui, eu não aguento mais. Eu não vou me confidenciar com uma amiga, nem vou num terapeuta. Eu vou fazer o quê? Eu vou contar na internet. A opressão dela, a mentira dele, safadeza da minha mãe. Assim, gente, como vocês puderam ver nesses últimos posts, eles não demonstram nenhum tipo de arrependimento. Assim, nossa, a gente foi uns canalhas. Não, em todo momento eles acham que eles estão certos, eles tentam jogar a culpa pra cima de mim. A vítima na história, eles tentam jogar pra cima de mim uma culpa que é deles. Então agora imagina comigo aqui, vocês têm os seus filhos, os meus sobrinhos no caso, né? Aí vocês estão no resort e ele vê a mãe deles beijando o tio deles. Como que fica a cabeça dessas crianças? Pois é, né, gente? A mãe deles, sei lá, né? De amasso com o tio, na moral, assim. Então, assim, é uma coisa muito doida, entendeu? Eu aguentei tudo isso calada, todos esses meses, tá? O deboche dela, ele entrando na frente dela pra proteger ela vindo pra cima de mim, com os pontos na barriga, minha mãe de leve trás, entendeu? Depois a minha mãe, eu até esqueci de falar pra vocês, ainda depois da minha mãe veio querer jogar maldição na minha filha, que olha o que eu tava fazendo, que isso ia cair sobre ela. Eu falei assim... Jogar maldição na sua filha? Sua mãe é feiticeira? Ela faz feitiço, é isso? Você não fala da minha filha, eu posso falar dela, ela saiu da minha barriga, mas você não pode falar nada. Então, assim, gente, eu aguentei isso tudo calado até agora. E aí eles debocharam tanto, tipo assim, da minha cara, eu fiquei tão quieta que eles acharam que eu não ia expor, mas eles mexeram com a minha filha, começaram a ameaçar tirar minha filha, falar da minha filha. Pode falar de mim, mas dela não pode falar. Então, assim, pessoal, o que pareceu pra mim, todo esse tempo, quando eu tinha os meus ataques de raiva, né, por conta de tudo que acontecia, a todo momento ela ria e debochava na minha cara. Parece que o prazer dela era me ver sofrendo. Tanto é que ela debochava da minha cara, ria da minha cara e ainda postava essas indiretas que eu tô postando pra vocês. Ela postava todo dia pra me provocar, porque ela sabia que me atingia, e aí ela fazia isso a todo momento. Então ela achou assim, que por conta do meu silêncio, eu não ia nunca que eu ia me pronunciar, mas eu cheguei num limite tão grande que eu tive que vir aqui me pronunciar. Eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, tá? Eu agradeço a todos que compartilharam. Então, só pra finalizar, muito obrigada a todos. A gente que agradece, amiga. A gente que fica muito feliz de você ter vindo se pronunciar na internet, porque a gente acha que isso é um pronunciamento. E aí, ela já agradeceu aqui, então muitos áudios, muitas indiretas, muitas coisas que não dá pra gente colocar tudo aqui. Mas tem um em especial que eu selecionei pra gente, porque, né? Também não vou deixar a gente ficar sem esse tempero, essa coisa gostosa que é a baixaria de família. Vamos escutar esse áudio e a gente vai analisando o que tem dentro dele. Vocês já ficaram se beijar? Qual que foi o problema? Porque eu peguei umas conversas... Não, não vou dar um celular nada. Por favor, eu quero ver. Fica calma. Gente, não me estresse, conversa, a gente já sabe, a gente conversa. Aí ela pergunta, vocês ficaram só se beijando? Eles falaram, fica calma, fica calma. Vocês ficaram só se beijando? O que teve mais? Eu quero saber. Ele falou que te ama, você mandou um coraçãozinho, um meme abraçando. Qual que é um de vocês? Se vocês querem ficar junto, minha filha, eu tô sendo empecilho, tira esse casaco, porque vocês estão com o mesmo casaco, eu não quero. Tirar o casaco? Não me estressa não, viu?
de canalzinho pelas minhas costas, é só me falar, filho, se eu tô sendo empecilho, tá? Não, você nunca foi empecilho. A questão não é essa. A questão que eu e o João Pedro, a gente se envolveu. A gente ficou muito tempo junto. Eu fiquei aqui muito tempo, a gente se... Olha, ela assumiu, a irmã dela assumiu. A questão é que o João, a gente se envolveu. Você nunca foi o empecilho. E não foi mesmo, amigo. Você não era empecilho, porque eles andavam se comendo no resort, inclusive no ano novo. Você não era empecilho pra nada. Se envolveu sentimentalmente. Foi isso que aconteceu. Você falou com respeito porque você é uma vadia. Minha irmã... Pode falar. Não, deixa ela falar o que ela quer. Ela tá certa. Não se intrometer. Eu falei pra você não se intrometer. Deixa ela normal. Fala, você tá com razão. Eu tô mesmo. Você é uma vadia. Você é minha irmã, independente de comer. Baixaria, né, gente? A gente vai escutar só esse trecho. São muitos áudios, muitos, tá? Você é uma vadia, você é minha irmã, a outra assume, a outra berra, grita: é, eu peguei ele mesmo. E ela assume que ela pegou, e o marido berra também. Aí vem a sogra. Coisa deliciosa. Bom, comentem aqui de baixo se vocês já passaram por situação parecida. Eu espero que não, tá? Porque irmã é uma coisa sagrada pra mim. Não acredito no sagrado, mas a minha irmã é uma coisa sagrada pra mim. Me conta se vocês já passaram por coisa parecida ou similar. Me conta o que vocês acham. Quem é pior? A irmã ou o marido? Claro que é o marido, tá? Não quero ninguém defendendo aqui que a mulher é pior, porque o macho, ele é sempre o mais podre da história, embora a irmã dela também seja, né, Chernobyl, daquela bem subterrânea. A mãe dela também. E aí vocês deixam o comentário de vocês aqui. Não esquece que aqui de baixo tem um Apoia-se e tem o nosso clube de membros pra você mandar uma graninha pra gente continuar contando histórias absurdas todos os dias. E não esquece de seguir o canal. Bem aqui do ladinho tá passando nesse momento um vídeo de baixaria de família pra você continuar maratonando. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.